Você viu o edital publicado para a Prefeitura de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Você vai observar que a banca é a Cotec. Veja, são 103 vagas, todos os níveis. As inscrições elas vão de 3 de março a 7 de abril de 23. E as provas, olha lá que coisa boa, elas vão acontecer em maio. Ah, Zezé, então eu tenho muito tempo para estudar. Pois é, quem começa antes, com toda certeza tem mais chance de aprovação, não é verdade? Olha, muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino, eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português, e também a que mais reprova em concurso, tá? São 39 anos de experiência em concursos públicos e eu vou agora conversar um pouco com você a respeito do edital da prova de língua portuguesa e vou resolver com você algumas questões da banca para que você possa conhecer um pouco mais. Então veja só, o programa de língua portuguesa, eu peguei aqui um programa e ele é muito extenso, se você for observar. Veja que aparece aqui falando a respeito de texto e cobra não só a leitura, né? Cobra a compreensão e a interpretação. Você sabe que pelo enunciado você pode saber que é uma questão de compreensão ou de interpretação? Você sabe que a questão de compreensão, a resposta estará explícita no texto e a de interpretação, a resposta estará implícita. Então, nós teremos questões que dizem inferir, pressupor, subentender. É muito importante a gente observar isso. Veja que aparece aqui a tipologia textual. Você sabe a diferença de um texto descritivo para um texto narrativo? Você sabe quando um texto é argumentativo ou expositivo? Nós precisamos saber isso. Bem como nós devemos observar que gêneros diversos podem aparecer na prova. Claro, crônica, notícia, reportagem, muito comum a gente aparecer, né? Agora, cuidado, notícia e reportagem, você sabe a diferença? Pois a gente precisa saber. Agora, muito interessante você observar na banca Cotec é que essa banca gosta muito de trabalhar com charge, propaganda, e isso daqui é preciso que você observe a leitura não só da linguagem verbal, ou seja, daquilo que está escrito, mas também da linguagem não verbal, ou seja, o desenho que está ali dentro. Por quê? Porque isso daí vai fazer com que você consiga entender de fato aquela charge ou aquela propaganda, né, ou o que for, certo? E aqui você vai observar que isso que eu estou explicando para você, eles vão apresentando que isso pode ser cobrado. Olha lá, informações verbais, né? Então está dito aqui, informações verbais com informações de ilustrações ou fatos ou gráficos ou tabelas e ou esquemas. Então também leitura de gráficos, muito comum aparecer aqui nessa banca. Você vai observar que a gente precisa entender que se for um texto argumentativo, nós teremos estratégias argumentativas. Então você vai ver que às vezes o autor usa um argumento de autoridade. O que é isso? Usa alguém que é especialista no assunto, ou ele utiliza, por exemplo, uma Constituição Federal, ou ele utiliza uma determinada lei, isso tudo para respaldar a ideia dele, para que ele possa lhe argumentar, procurando persuadir, convencer, certo? Também é importante você observar que há aquelas ideias que são as ideias, existe aquela ideia que é a ideia central de um texto, o principal objetivo comunicativo do texto, embora ali dentro haja outras ideias também. Então a gente precisa entender qual é a ideia central. Você vai ver que aqui diz que o conhecimento gramatical ele será cobrado de acordo com o padrão culto da língua e está aqui, ó. As questões serão as questões de gramática serão baseadas no texto. Então a gente sempre precisa voltar
voltar ao texto para que a gente possa fazer essa análise. O que eles vão cobrar de gramática? Então está aqui, ó, a fonética, tá? Então, quando a gente fala em fonética, é o estudo do som. Por que você tem que saber a fonética? Porque para saber a acentuação gráfica, que vem daqui a pouquinho para gente, nós temos que saber o que é sílaba tônica, o que é sílaba átona. Aqui ainda mostra, a gente precisa saber o que é ortoépia, ortoepia e prosódia. A prosódia, principalmente, é muito importante para a acentuação gráfica. Eu acentuo rúbrica ou eu não acentuo porque não é rúbrica, é rubrica. Eu preciso saber isso. Então, a palavra é rubrica. Daí uma paroxítona e paroxítona terminada em A não é acentuada. Viu como a prosódia é importante? Quando se fala em ortografia, nós não estamos aqui simplesmente falando se uma palavra se escreve com G ou se uma palavra escreve com J. Nós temos, quando se fala em correção gramatical, nós temos aqui dentro que observar que parônimos e homônimos que aparecem aqui embaixo em semântica. Então, quando você tem lá o retificar, ratificar, infringir, infringir, aquelas expressões que causam dificuldades de acordo com, né? Você colocaria lá de encontro a, ao encontro de, a fim junto, a fim separado. Então, nós precisamos saber isso, bem como o emprego do hífen. E o emprego do hífen, assim como a acentuação gráfica, nós temos o novo acordo ortográfico. Você já sabe o novo acordo ortográfico? Pois tem sido muito cobrado nos concursos. Depois vem a morfologia. E quando fala em morfologia, fala de estrutura das palavras, fala do processo de formação de palavras e das classes de palavras, ou seja, tudo de morfologia. Então, quando fala lá em estrutura, você tem lá, por exemplo, a palavra indirigibilidade. O que essa palavra significa? Você consegue detectar isso por meio dos elementos mórficos, ou seja, da estrutura desse vocábulo. Então, você tem um in, que é um prefixo que indica negação. Você tem o sufixo bili, que na verdade é o sufixo vel, ele se transforma antes do dad em bili, e ele indica possibilidade. E nós temos aí o dad, que também é um sufixo que indica característica. Daí, você consegue entender que indirigibilidade é a característica de não haver possibilidade de dirigir. Viu? Então, a gente consegue chegar no sentido exato dessa palavra. Veja que também é cobrada aqui a formação de palavra. Será que a palavra se formou por derivação ou por composição? Ou será que foi um hibridismo, por exemplo? E as classes de palavras, que são 10. Então, você tem artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Só que você não tem apenas que saber identificar essas classes, classificar isso, não. Você tem que saber empregar. Então, você pega, por exemplo, o pronome pessoal, você sabe que ele pode ser oblíquo átono. Oblíquo átono, eu tenho o e o lhe. Quando eu uso o e quando eu uso lhe numa frase? E além disso, nós temos a questão da colocação pronominal. Será que esse pronome ele fica antes do verbo, ou seja, próclise, no meio dele, mesóclise, ou depois dele, ou seja, ênclise, tá? Veja que aparece aqui também a sintaxe. A sintaxe está falando aqui, ó, teoria geral da frase e sua análise, e também a questão das funções sintáticas. Então, nós temos a parte de sujeito, de predicado, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, adjunta de verbial, aposto, vocativo, agente da passiva, os predicativos. É muita coisa? É muita coisa. E você tem que saber mesmo a diferença de uma adjunta de nominal, por exemplo, para um complemento nominal. Você sabe? Não, mas é muito fácil. Eu mostro isso para você. É simples de você chegar. É só a gente não ficar fazendo aquelas perguntinhas, né? O quê? De quê? Porque então a gente acaba se complicando. Tem que saber analisar mesmo. E entra aqui dentro também
a oração. Você sabia que você fazer aquela diferença de oração coordenada para oração subordinada adverbial, oração subordinada adjetiva, oração subordinada substantiva, cada uma tem uma marca que é só dela. Se você identificar aquela marca ali, que eu conto para você qual é, se você identificar isso, fica extremamente simples você matar uma questão da Cotec, tá? Bem, e aqui aparece ainda a questão da semântica. Toda vez que fala de semântica, está se falando de sentido, tá? Então, a gente tem aqui o sentido denotativo, conotativo, quer dizer, o sentido literal da palavra ou um sentido figurado. E aí entram também o quê? As figuras de linguagem. Você sabe, por exemplo, a diferença de uma metáfora para uma comparação? Você sabia que se eu falar assim, ele é um boi, isso é uma metáfora. Agora, se eu disser ele é como um boi, ou tal qual um boi, isso vira comparação? Viu? É assim que a gente tem que aprender, de uma maneira rápida, tá? Sem ficar dando muita volta. Quando se fala em sintaxe e a gente estuda aquilo tudo, lógico, entra aqui dentro a concordância, a regência, a crase, a pontuação, porque tudo isso aí estará diretamente ligado à questão sintática. Bem, a prova está longe, né? Nem tanto. Está longe, mas nem tanto. Agora, o programa é enorme. E como que você estuda isso? E ainda faz exercício da banca, tira suas dúvidas? Pois é, eu montei um curso de português em questões comentadas da Banca Cotec. Como que isso funciona? Eu passo para você uma prova, você vai resolver essa prova, passa o gabarito, você corrige, logo depois você assiste a minha aula e eu explico uma por uma dessas questões. Como isso é em vídeo, você pode assistir quantas vezes você quiser àquela questão para você tirar dúvida. E se ainda permanecer alguma dúvida, você pode mandar para mim a sua pergunta e eu vou ter o maior prazer em ajudá-lo. E depois você faz mais uma prova, depois mais uma, depois mais uma. Então, aqui dentro dessas questões, eu vou explicando para você o que você precisa saber sobre a teoria. Então, não é pegar uma gramática inteira e ficar lendo, porque isso daí não vai fazer você chegar a lugar algum. Ah, eu tenho uma apostila muito boa, mas você vai exercitar como? Quem é que vai tirar as suas dúvidas? Agora, aqui não. Eu vou esclarecer para você uma por uma das suas dúvidas. Eu vou explicar para você cada tópico do programa que aparecer nas questões para você tirar dúvida. Então, você vai estudar direcionado para a banca Cotec, que é a banca que vai fazer a prova do seu concurso para Jequitinhonha, tá? E olha, eu vou fazer isso com 150 questões de português da Banca Cotec comentadas uma a uma. Dá para estudar muito, não é? E fazer a diferença em relação à concorrência. Bem, você não conhece a banca? Eu coloquei aqui duas questões para a gente mostrar um pouco dessa banca e como você precisa estudar de verdade para fazer essa prova. As pessoas normalmente vão muito mal na prova de português porque elas julgam que sabem, tá? Só descobrem que não sabem quando chega na hora da prova, né? Então está assim, considere o trecho. Na evolução da nossa relação com a tecnologia, o caminho, segundo a proposta de alfabetização digital, é que sejamos autônomos e protagonistas, à medida que nos tornamos mais fluentes na linguagem desse novo mundo. Analise as afirmativas que se seguem, tendo em vista a organização morfossintática do referido trecho, ou seja, morfologia e sintaxe. Então, várias afirmativas foram feitas. Vamos ver o que está correto. Então, veja só. A vírgula usada depois da palavra tecnologia, então está aqui, marca o deslocamento de um adjunto adverbial longo não oracional. A chamada ordem direta de uma frase é o quê? Sujeito, verbo, o complemento, caso ele haja um objeto direto, um objeto indireto, direto e indireto, e depois
o adjunto adverbial, caso haja. Se esse adjunto adverbial ele muda de posição, ele vai para o início da frase ou para o meio da frase, ele deve sim ser isolado pela vírgula, principalmente sendo ele muito longo, como é esse caso, na evolução da nossa relação com a tecnologia. Então, é verdade que marca esse deslocamento do adjunto adverbial longo. Agora está dizendo não oracional, ou seja, isso aqui, ó, é uma adjunta adverbial e não uma oração adverbial. Vocês veem como que eu vou saber que não é uma oração? Veja que nesse fragmento aí que eu grifei, nós não temos verbo. Na evolução da nossa relação com a tecnologia, não há verbo. Se não há verbo, não é oração. Para ser oração, precisa ter verbo. Então, realmente não é oracional. A primeira está correta. Tranquilo até aqui? Olha que coisa boa. Só de você saber essa questão da oração precisar do verbo, você já eliminou a letra A, a letra B e a letra C, porque a número 1 está correta. Viu que bom? Agora olha a segunda que aparece aqui. A expressão à medida que insere no trecho uma ideia de proporção, de proporcionalidade, introduzindo assim uma oração subordinada adverbial. É verdade. Nós trabalhamos com alguns PDFs que mostram aquilo que é essencial você estudar. Por exemplo, a lista das conjunções. Lá na lista, nós temos que o à medida que é uma conjunção, na verdade, uma locução conjuntiva, né? Uma locução conjuntiva subordinativa e indica o quê? Proporcionalidade. Sim, eu quero dizer lá em cima o quê? À medida que nos tornamos mais fluentes na linguagem desse novo mundo, quer dizer à proporção que nos tornamos mais fluentes. Ou seja, a proposta, né, digital de que sejamos autônomos e protagonistas, isso vai acontecendo quanto mais nos tornamos mais fluentes nessa linguagem. Então, realmente indica proporção. E sempre que você tiver uma oração iniciada por essa conjunção subordinativa, nós vamos ter oração adverbial. É verdade. Bem, mas a gente pode aproveitar aqui para te explicar uma coisa importante, que a questão não fala, mas que a banca gosta. À medida que indica proporção. Então eu falo assim, o calor aumentava à medida que o carro se aproximava de lá. Mas se eu disser na medida em que, isso indica por quê. Isso é uma causa. Por exemplo, eu falo para você, o fornecimento de luz foi interrompido na medida em que não se pagou a conta. Quer dizer, por que não se pagou a conta? Viu? Você aprendeu uma coisa dentro de uma outra questão e é algo que a Banca Cotec gosta. Agora, a número 3 diz assim, as vírgulas usadas depois da palavra caminho, tá aqui, e depois da palavra digital, ou seja, as vírgulas que isolam essa expressão, segundo a proposta de alfabetização digital, me intercalam uma oração adverbial deslocada. Opa, para ser oração tem que ter o quê? Verbo, não é? Veja se tem verbo aqui, ó. Segundo a proposta de alfabetização digital. Não, isso não tem verbo. Se isso não tem verbo, isso não pode ser oração, então está errado. Olha que maravilha! Viu como que você resolveu rápido? Agora olha a número 4. Ela diz, o pronome oblíquo átono nos foi usado em posição proclítica, ou seja, próclise quer dizer antes do verbo. Porque a expressão à medida que é atrativa. Sim,
Sim, a conjunção subordinativa ou a locução conjuntiva, ela atrai. Igual se eu tivesse aqui, ó, não nos tornamos, o advérbio ou a palavra negativa, ela atrai. Então, eu não poderia dizer à medida que tornamo-nos. Eu tenho que falar nos tornamos, colocando esse pronome antes do verbo. Então, esse está correto. Eu já sei que 1, 2 e 4 estão corretas. Eu já teria minha resposta na número 2, né? Mas continuando. O uso do sinal indicativo de crase na expressão à medida que se deve ao fato de tratar de uma locução prepositiva feminina. Não. Quando termina em que, isso é locução conjuntiva. A locução prepositiva, ela termina com uma preposição, tá? Então, muito cuidado. Nós também temos o PDF de preposição para a gente poder explicar essa diferença entre preposição e conjunção. A conjunção liga orações, a preposição liga palavras, tá? Então, isso é muito importante. Se eu usasse aqui um além de, o de é uma preposição, certo? Então, não seria locução conjuntiva. Então, essa daqui, ela está errada. Se essa daqui está errada, nós temos 1, 2 e 4 como correta, resposta letra D. Certinho? Olha quanta coisa importante em uma questão. Agora imagina você poder voltar a essa explicação quantas vezes você quiser. Você poder anotar aí no seu caderninho, porque a Banca Cotec adora cobrar esse tipo de questão, tá? Então sempre vem isso, você vai perceber que é uma tendência dessa banca. Bem, uma outra questão que eu coloquei aqui também é de 2022, a prova para analista de controle interno. E diz assim: analise os trechos que seguem, tendo em vista as marcas de oralidade presentes no texto. O que a gente entende como marca de oralidade? É a marca daquilo que pode estar fazendo, então, parte de uma conversa, de algo oral. Quando nós falamos, nós não temos a mesma preocupação quando escrevemos. Então, é normal que nós tenhamos marcas de oralidade. Por exemplo, é comum que a gente tenha redução, estruturas como pra, em vez da gente falar para, da gente falar né, em vez de falarmos não é. Nós falamos tá, em vez de está. É muito comum nós termos o uso de gíria. Nós também podemos ter aqui um uso de um neologismo, de uma palavra que foi criada. Nós podemos ter aqui na marca de oralidade o uso de expressões populares como a gente. Lembrando que falamos a gente é no singular e nós somos no plural. Não é verdade? Então, essa expressão aqui, a gente, isso é muito comum usarmos numa fala, numa conversa. É um sinal de oralidade. Como também o uso do estrangeirismo. Porque nós temos que observar que nós podemos ter uma palavra em língua portuguesa e preferimos usar lá uma palavra na língua estrangeira e sem aspas, né? Porque é marca de oralidade. Então, veja só, eu dei aqui alguns exemplos para você de oralidade. E também, antes de eu completar, os desvios. É muito comum a gente ter aí fugas daquilo que a norma culta estabelece. Então, pode ter lá um probleminha de concordância, uma concordância verbal, pode ter um probleminha de regência, tá? Pode ter um probleminha de emprego de um termo indevido, uma troca de um parônimo por outro. Isso aí é muito comum acontecer na oralidade. Então, veja só. Aqui diz o seguinte, analise os trechos onde há marca de oralidade. Então, veja. Ou assistindo os recomendados no YouTube. Primeiro, que assistir no sentido de ver pede a preposição a, assistindo aos recomendados.
no canal do YouTube, tá? Então a gente já troca por YouTube. Temos sim um problema de norma culta, né? Foi feito um desvio aí da norma culta com esse problema de regência e o uso aí desse termo direto, YouTube. Então aqui nós temos. Porque com o tempo a gente adquiriu esse automatismo. Olha o agente aí que eu falei para você que é uma expressão popular. Quem nunca, né? Olha essa expressão inteirinha. Além da redução aqui do né, que é um não é, essa expressão quem nunca, isso é da norma popular da linguagem falada. Depois, veste um uniforme com bonezinho. Essa utilização aqui desse termo no singular, porque veste o uniforme e coloca um bonezinho ou um boné. A diminuição aqui também é muito comum na linguagem falada. Veja que não é um boné pequenininho, o boné tem um tamanho normal, né? E na número 5 ainda diz dicas de programas de detox digital. Olha a utilização da língua estrangeira aí de um termo, né, que não está no seu sentido literal também. Certo? Então, neste caso, também temos marca de oralidade, ou seja, temos marca de oralidade em todas. Viu quanta coisa você aprendeu sobre marca de oralidade? E olha que nós fizemos 2 questões. Eu estou oferecendo para você um curso com 150 questões comentadas desse jeito, tópico por tópico, e vendo toda a matéria necessária e cobrada no concurso. Bom, não é? Pois é, eu quero poder ajudar você a passar nesse concurso de Jequitinhonha e poder em 2023 ficar aí mais tranquilo em relação ao seu emprego, tá? Entre em contato aí com o nosso WhatsApp ou entre no nosso site que você vai ver como você pode fazer um curso com muita qualidade e com um precinho assim muito justo, tá? Você vai ver que cabe perfeitamente no seu bolso. Tá joia? Estou aqui na torcida para ficarmos estudando juntos e você vai perceber que estudar português com a Zezé Marino pode ser simples assim. Tenha certeza. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.